Deus, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta manhã? Aleluia, glória a Deus. Já falou com seu irmão que está do seu lado aí, já abençoou a vida dele? Falar pode, apesar de muitos dizerem que não pode abraçar, mas ainda pode falar. Amém? Quantos nos visitam nesta manhã pela primeira ou segunda vez, permaneça de pé, os demais podem assentar-se. Somente quem está nos visitando. Não temos visitantes. Amém. Deus seja louvado. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel 30, a partir do versículo 7. Primeiro Samuel 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me tragas o éfode sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E Davi consultou ao Senhor, perguntando-lhe: devo perseguir a esta tropa? Devo capturá-los? E ele respondeu: persegue-os, pois certamente os capturarás, e recobrarás tudo sem faltar nada. Assim foi Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele, e vieram ao riacho Besor, onde os mais lentos ficaram para trás. Mas Davi seguiu na perseguição, ele e os 400 homens, porque 200 ficaram, pois estavam tão debilitados que não puderam atravessar o riacho de Besor. E encontraram um homem egípcio no campo, e o levaram à presença de Davi. E lhe deram pão, e comeu, e lhe deram água para beber. E lhe deram um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de uvas. E depois que comeu, recobrou o espírito, pois não tinham comido pão nem bebido água durante 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: a quem pertences? E de onde és? E o jovem egípcio lhe disse: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. E meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Fizemos uma excursão ao sul dos Queretitas, e sobre Judá e ao sul de Calebe, incendiamos a Ziclag. Então Davi disse-lhe: poderás conduzir-me até onde estão estas tropas? E respondeu o egípcio: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te conduzirei às tropas. E quando ele os conduziu, eis que os amalequitas estavam espalhados naquele lugar, comendo, bebendo e festejando, por causa do grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu
desde a madrugada até a tarde do dia seguinte, e não escapou um deles sequer, salvo 400 jovens que, montados em camelos, fugiram. E Davi recobrou tudo que os amalequitas tomaram, e Davi ainda resgatou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa pequena ou grande, nem filhos nem filhas, nem coisa alguma que eles tinham levado. Davi trouxe tudo de volta. E Davi se apoderou tanto do gado maior como do gado menor, e o conduziram diante dele, dizendo: este é o despojo de Davi. E quando Davi chegou onde estavam 200 homens, os 200 homens que de tão débeis ficaram junto ao ribeiro de Besor, eles saíram para receber a Davi e ao povo que vinha com ele. E quando Davi se aproximou, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos dentre os homens que acompanharam a Davi disseram: como não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recobramos. Então somente que cada homem tome a sua mulher e seus filhos e se vá. Mas disse Davi: não, meus irmãos, não fareis assim com os que o Senhor Jeová nos deu. Foi Ele que nos preservou e entregou em nossas mãos a tropa que veio contra nós. E quem vos daria razão nisso? Porque qual é a parte de quem vai à batalha, tal será a parte daqueles que ficaram com a bagagem. E o dividirão igualmente. E assim foi desse dia em diante que ele, Davi, o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Fala conosco. Já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Davi havia chegado com os seus 600 homens e encontrou a sua cidade, Ziclag, totalmente destruída, incendiada, os seus filhos e mulheres, anciãos, capturados, levados em cativeiro. E naquele momento que Davi chega e vê esse cenário totalmente deplorável, os 600 homens de Davi começam a culpar a Davi. E por algum momento pensaram em apedrejá-lo. E Davi talvez não tinha outra saída senão buscar ao Senhor e se esforçar nele. Aqui vai a responsabilidade de um líder. Talvez Davi não se atentou para o poder de retaliação, subestimando os seus próprios inimigos. E a cidade foi repentinamente invadida e foi saqueada e levado todos em cativeiro. Não ficou nada. Tal foi a provocação dos seus próprios soldados, que, ao culpar por tudo aquilo que aconteceu, e até mesmo querendo tirar a própria vida de Davi. A responsabilidade de um líder é muito grande quando ele está à frente de uma missão, de uma jornada, de uma incumbência. Quando Deus o comissiona, quando Deus
o levanta para cumprir um propósito. E aqui Davi estava diante de uma situação em que ele precisava ter uma saída. Estava talvez fragilizado. Uma pessoa, quando é acusada, quando é alvo de investida dentro da sua própria casa, ele se sente fragilizado. Mas ele sabe que alguém que o chamou, que é o próprio Deus, se responsabiliza mesmo nas suas fragilidades. O próprio Deus prometeu: não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Ainda que você venha fracassar, fragilizar diante de uma missão, nunca se esqueça que o Senhor jamais vai te deixar. O Senhor que te chamou, mesmo nas suas fragilidades, nas suas faltas, o Senhor não vai te abandonar, o Senhor vai estar contigo. Ele conhece a tua vida, Ele sabe que você não é imbatível, não é infalível, você não é perfeito. Deus sabe que quando você não souber o que fazer e nem sabe para onde ir, você não tem saída, Deus está sempre de prontidão para te receber, para te dar uma instrução, para reverter o quadro. E a Bíblia diz que Davi foi se esforçar no Senhor. Se vai se esforçar é porque ele estava fraco. Uma circunstância de adversidade como essa deixa um líder, deixa uma pessoa totalmente desanimada, deixa totalmente vulnerável. E é nessa hora que você nunca pode esquecer que Deus, ainda que você venha cometer algum deslize, algum incidente, Deus jamais vai te deixar. E aí Davi agora se esforça no Senhor e pede uma éfode sacerdotal para falar com Deus, para consultar ao Senhor. Ele estava diante de uma ameaça muito grande. Os seus próprios soldados que ele preparou, que a Bíblia diz que um valente de Davi valia por 1.000, 600 homens.